de junho de 1921. Vamos às notícias do dia. Nossos repórteres nos Estados Unidos nos falam que parte da cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, está em chamas. Ainda não se sabe o que causou essa tragédia na cidade, mas traremos mais informações assim que soubermos. Em outras notícias, a imigração italiana no Brasil... Sejam bem-vindos a Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen. Olá, eu sou MM Isidoro. E eu sou Alexandre Maron. Então aqui, todo domingo a gente vai estar aqui para discutir a série Watchmen. A série Watchmen vai no ar todo domingo, 11 da noite, na HBO e na HBO Go. E aí, depois que você vê o episódio, você corre aqui no seu player de podcast favorito e vem discutir com a gente o episódio da semana. Cada programa, a gente vai falar sobre o episódio daquela semana e a gente vai sim ter spoilers, porque a gente está assumindo que você viu o episódio e agora você vem com a gente, porque é aquele momento que você está assim, quicando, querendo discutir tudo que você viu. Exatamente. Semana a semana, a gente vai ser o companheiro de vocês para discutir o conteúdo da série. Ainda mais que vai acabar tarde, você não vai ter com quem falar, ou se você acorda cedo e tá indo pro trabalho, a gente vai ser o seu companheiro aqui. Então não esquece de assinar no seu aplicativo de podcast preferido, para que você não perca nenhum episódio. Isso, eu tô muito animado com essa série, porque além de ser uma das minhas histórias favoritas, eu sou muito fã da HQ e sou muito fã do Damon Lindelof, o criador da série. E você, Maron? Pois é, uma combinação incrível, né? O Lindelof, aquele carinha que fez, assim, tipo Lost, que é um fenômeno pop. Depois ele fez só The Leftovers, que é uma série absolutamente fantástica. E ele ainda está envolvido em alguns projetos, como Star Trek, que é um pouco mais polêmico. E ele fez Prometheus, né? Sim, ele fez Prometheus com Ridley Scott, ele trabalhou com a Disney no Tomorrowland. Então ele já vem brincando com bastante propriedades intelectuais há um tempinho. E agora chegou a hora dele trabalhar nessa HQ super famosa, uma HQ seminal, né? Que é o Watchmen. Uma HQ que foi publicada pela DC Comics. E me diz você, Maron, você era fã da HQ quando ela saiu? Eu comprei na época que saiu na banca de jornal. Vocês lembram o que é banca de jornal? Então, pois é. Comprei lá bonitinho na banca de jornal, edição por edição, fui lendo e sofrendo com a história e tal. E você sabe que uma curiosidade engraçada é que quando essa série foi criada, né, quando ela estava sendo escrita, eles tinham criado material para 6 edições. E aí eles ficaram quebrando a cabeça, né? E aí eles tiveram uma grande sacada que é parte do que torna a série tão brilhante, que tem a história principal, que é a história A, e tem uma história B, que é o quê? Que é contar as histórias dos personagens, que, aliás, se você pensar bem, tem muito a ver com Lost, que é a maneira como o Damon Lindelof contou as histórias dele na série, né? Não, né? O Lindelof fala que ele é muito fã do Watchmen. O Watchmen foi uma das histórias que moldou ele e que ele se inspira muito na série, na HQ, para contar as histórias dele. E que essa nem é a primeira vez que o pessoal chega para oferecer para ele para adaptar, e ele demorou muito para aceitar, porque ele tinha uma reverência à série. E dessa vez ele aceitou, porque assim como nos anos 80 a HQ era um comentário, uma desconstrução dos super-heróis e um comentário sobre a América daqueles anos 80, ele podia fazer o mesmo hoje em dia no nosso mundo, na nossa América, com o que tá acontecendo hoje em dia. Então não é uma sequência, não é um prequel, é um remix. E se você vê um primeiro episódio, já dá pra entender o que ele quer dizer com isso. Mas vamos ver o seguinte, então. Vamos agora colocar em perspectiva, de forma muito clara, o que é essa tal dessa minissérie em quadrinhos, lançada em 86. Ela começa em 86, termina em 87, e que causou... e fez tanto barulho, né? Watchmen é a história em quadrinhos mais influente desde seu lançamento, se não for de todos os tempos. E, para vocês terem noção do impacto da obra, a HQ original é considerada uma das maiores obras da literatura inglesa do século XX. Ela tá na lista das 100 maiores obras da literatura. Então não importa se é livro, o que é, a HQ tá lá, é a única HQ que tá na lista. E vamos começar aqui, para você que não leu a HQ, vamos dar uma ideia do que é a história? Vamos lá. O Watchmen é a história, né? É a saga, de certa forma, né? Porque como ela tem a história A e a história B, a história A é uma espécie de quem matou, né? Porque tem uma morte no primeiro episódio
E aí você passa grande parte da história tentando descobrir quem matou aquele personagem que é o comediante, que é um dos heróis, um dos personagens, dos anti-heróis, sei lá, da história. Dito isso, quer dizer, a gente entra em mais detalhes aqui, a gente vai parar no passado, né, da série, a gente vai... e essa história, de certa forma, ela começa em 1938, não por acaso. 1938 é o ano em que o Superman foi criado e fundou o gênero de super-heróis, né, na Action Comics número 1 da própria DC Comics, que é a editora do Watchmen. Então, não por acaso, os autores colocam em 1938 o momento em que surge o primeiro herói mascarado, né? Que é quem mesmo? Hooded Justice. Ou Justiça Mascarada. Encapuzada. Justiça Encapuzada. E aí surge esse personagem, esse herói, ele começa a lutar contra o crime e ele inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Não, por acaso, policiais, né? Quer dizer, um deles é o cara que vai se tornar o Night Owl, que é o Coruja Noturna, que é o Hollis Mason, né? E esse cara, grande parte da história que as pessoas conhecem sobre esses heróis do passado é porque esse cara mais tarde escreve um livro em que ele conta os bastidores dessa era de ouro deles, né? E por que eu tô falando isso tudo? Porque quando saiu a minissérie em quadrinhos, junto com as histórias, no final das edições sempre havia um trecho do livro do Hollis Mason, sempre havia um trecho do diário do Rorschach, peças que são super importantes no que vem depois, né? E a gente vai acompanhando que esses caras formam um primeiro grupo, que é os Minutemen, né? Que eles se formam lá em 39, eles vão ajudar a América no esforço da Segunda Guerra e vão se envolver na Segunda Guerra. E eles são celebridades, né? Quer dizer, eles inclusive têm contrato de publicidade, tem toda uma exploração desses personagens. Então, a história inteira é uma desconstrução das histórias de herói, né? Tirando um personagem, que é o Dr. Manhattan, nenhum outro personagem tem superpoderes. Até o Dr. Manhattan ele aparece só anos depois que os primeiros mascarados aparecem na história. E isso é legal porque a história foca no lado humano dos personagens. Então é uma das primeiras histórias que hoje já é normal nos filmes de super-herói. A gente vê nas histórias, a gente vê o lado humano deles, que eles erram, acertam e tal. O Watchmen foi uma das primeiras histórias a focar nisso. E principalmente no personagem, no Rorschach, que é o nosso narrador da HQ, que é um personagem muito importante pra série também, mesmo não aparecendo, porque o símbolo dele é usado pelos vilões da série aqui. Então, ele é o cara que tá investigando os crimes, né? Ele é o cara que tá investigando a morte do Edward Blake. Aliás, ele não sabe mesmo que é o trabalhou com o cara, ele não sabia que o cara era o crime, e aí descobre que é o comediante. os pontos pra ver quem que está matando os mascarados, até que a gente chega na arte da lulas psíquicas alienígenas e todo o resto. Isso, e a ideia do remix Rorschach, vem disso mesmo. Então, se você tá vendo a série, você vai ver que o rosto do Rorschach é reutilizado, o mesmo personagem não estando lá, que você tem um personagem que parece com ele, que é o Looking Glass. Então você tem algumas coisas que são espelhos mesmo, que é um remix da ideia do Watchmen, né, da HQ. Seguindo, vai lá, os Minutemen acontecem, os Minutemen depois da Segunda Guerra vão perdendo a importância, né? Alguns morreram, outros desapareceram, né? O próprio Capitão Metrópolis depois tenta de novo formar um grupo quando ele vai vendo a nova geração surgindo. Essa nova geração é constituída por Ozymandias, que é o Adrian Veidt, que é um personagem muito importante na história em quadrinhos. Ele é... O outro personagem é o Dr. Manhattan, que é basicamente... Quem? Ele é o mais perto de Deus que a gente tem, né? Isso aí, ele é tipo Deus na Terra, assim. Ele é um cara que tem poderes absurdos, ele é capaz de construir construir e reconstruir a matéria e tal. Aí tem o Dan Draberg, que é o cara que lê o livro do Hollis Mason, e aí ele fala assim, poxa, eu posso virar um novo Night Owl? E aí o Hollis Mason fala, beleza, pode ser, estou orgulhoso de ter você como meu pupilo. E aí ele vira o novo Night Owl, e a filha da Sally Jupiter
que vai ser a Silk Spectre 2, né? E aí eles meio que não formam um grupo, mas formam um grupo ali, meio que informal, chegam a tentar e não dá muito certo e tal. E o nascimento, quer dizer, o aparecimento do Dr. Manhattan, que é um acidente, mais um acidente atômico, o Dr. Manhattan se torna tão importante, né? O governo americano enxerga tanta importância no Dr. Manhattan que eles, inclusive, mesmo naquele momento ali que estava tendo uma discussão, macartismo, tudo, eles flexibilizam as regras para a existência de super-heróis, né? Os super-heróis estão ali meio que aceitos pela sociedade com alguns controles, porque eles precisavam que o Dr. Manhattan pudesse existir e trabalhar para o governo. E é aí que a gente começa a entrar na parte histórica. O Lindelof até fala isso, que o Watchmen, a base do Watchmen, é quase você falar sobre a América. Então, nos anos 80, falar sobre a América era falar sobre a Guerra Fria, era falar sobre as tensões com a Rússia, sobre a destruição nuclear. E hoje em dia a gente tem vilões que a gente também tem que derrotar, que são vilões quase impossíveis da gente derrotar, que é o racismo, a falta de diversidade, a maneira que é tratada a mulher, e são temas que ele tá trazendo muito pra série. Ele acha que a série são sobre esses heróis que são autoproclamados, né? Essas pessoas que resolvem ser heróis. E, como um comentário, a série, ela traz esse lugar que a história começa a se dividir no momento. Então você vem com a nossa história normal, né? Seguindo as histórias do século XX na HQ, até que o Dr. Manhattan aparece e aí as histórias começam a divergir e o Richard Nixon fica no poder, ele nunca renuncia, nunca acontece o Watergate. Os Estados Unidos ganham a guerra do Vietnã, até o Vietnã vai ser incorporado como o 51º estado americano, que é até uma coisa que no primeiro episódio da série eles passam por cima ali com a personagem da Angela. Você tem algumas coisinhas ali da história. E no nosso caso aqui também é a mesma coisa, que ele tá falando sobre supremacia branca, sobre violência policial, sobre uma porrada de coisas bem interessantes que são esses vilões, são parte da nossa história e parte do que faz a América América e a diferença do que fazia nos anos 80. Eu lembro, em 1983 foi lançado um filme chamado O Dia Seguinte, em que mostrava o que aconteceria no mundo após um apocalipse nuclear. As pessoas ficaram apavoradas, passou no mundo todo. Então tinha um medo real, já desde os anos 60, mas até os anos 80 ali, do que eles chamavam de destruição mútua. Qualquer uma das duas superpotências apertasse o botão e lançasse os mísseis, não ia sobrar ninguém, dá para destruir o planeta dezenas de vezes. Então tinha aquele medo real do futuro, ou de não haver mais um futuro a qualquer momento, né? E esses personagens ressurgem em 1985 com a morte do comediante, que é um personagem que se envolveu na política americana, né? Foi para o Vietnã, lutou na Segunda Guerra, foi o cara que cravou a bandeira de Iwo Jima lá. Isso, então essa bandeira de Iwo Jima, que a gente fala, essa imagem de Iwo Jima, nesse mundo do Watchmen é o comediante que faz. No nosso mundo, você deve ter visto, você estudou a Segunda Guerra, são 4 soldados americanos que fincam a bandeira e tem uma estátua muito famosa. E por que a gente fala que eles voltaram? Porque em 85, que é onde passa a história, os mascarados são ilegais. É ilegal você ser um vigilante. Que em 77, nesse mundo, um senador chamado Keane, ele passa o Keane Act, que é a lei Keane, que é a lei que proíbe os vigilantes de usarem máscaras. Mas isso não impede de vários deles trabalharem ilegalmente, né, ou legalmente para o governo. Então o comediante fica fazendo Black Ops, então ele fica fazendo várias coisas para o governo americano, o Dr. Manhattan fica fazendo pesquisa para o governo, é só que é ilegal você colocar uma máscara e ir pra rua lutar contra o crime. Só que em 85, com esses assassinatos, o Rorschach ele tem que começar a trazer essas pessoas de volta, ele tem que descobrir quem são essas pessoas, para principalmente descobrir quem tá tentando matar eles, quem descobriu a identidade deles. E aí acontece muita coisa nas 12 edições originais da HQ, várias coisas que a gente vai falar aqui durante os episódios. Então você vai desde de mudanças genéticas até uma lula interdimensional psíquica gigante aparecendo no meio de Manhattan e matando milhões de pessoas. Quem é vilão, quem é herói.
Então a gente vai contar muito sobre isso durante os episódios aqui, porque acho que é parte da brincadeira da gente descobrir o que é verdade e o que é mentira, o que é o remix aqui. Mas a gente quis dar essa introdução pra vocês, porque vai ser muito importante a gente falar da HQ e falar das personagens e falar do que tá acontecendo pra criar o contexto. Porque, principalmente nesse primeiro episódio, que é um puta episódio, já acontece muita coisa. É um puta de um episódio, e esse episódio já mostra a que veio, né? Assim como a HQ, a gente já falou, ela falava nos anos 80 da guerra nuclear e tal, o Lindelof trouxe aqui pra talvez um dos grandes vilões que a gente tem aqui, que é o racismo. Então essa primeira cena que acontece é uma cena baseada num fato real que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa, onde passa a série, no estado de Oklahoma, no sul dos Estados Unidos, que é um massacre que aconteceu no distrito de Greenwood, que é um distrito que era conhecido como a Wall Street Negra. Então, em 1921, muitos dos negros ex-escravos tinham negócios, estavam prosperando ali economicamente, né? Era uma classe muito respeitada da sociedade, mas vários dos brancos, principalmente grupos de supremacia branca como a Ku Klux Klan, eram completamente contra isso, e um dia eles resolveram atacar esse distrito, e esse distrito pegou fogo, ele foi destruído por avião, pelo chão, centenas de negros morreram, outras milhares tiveram que ir embora. E essa é uma história que foi proibida mesmo no estado de Oklahoma, na cidade de Tulsa, as pessoas não falavam, nos Estados Unidos como um todo, e não faz, 15 anos que essa história entrou nos livros de história. E foi aí que o Lindelof descobriu essa história, que essa história existia, e ele resolveu usar como pano de fundo da série, como até uma das razões de tirar a história da Nova York original, da onde aconteceu o Watchmen HQ, e trazer pro interior dos Estados Unidos. A gente começa nesse cinema vendo um filme de um herói negro. Então, e esse filme é sobre o Bass Reeves, que foi um personagem real da história americana, e ele foi o primeiro xerife negro de Oklahoma. Vamos lá. Assim, é uma sequência que tem muita pegada de Império do Sol, né? Aquela coisa da criança sendo levada no meio de uma guerra, né? Porque tá tendo um ataque terrível. O Ku Klux Klan tá atacando e matando os negros da cidade que conseguiram prosperar. E o menino é levado para uma situação, para um lugar, né? Ele é colocado ali dentro de uma carroça escondido e mandado para fora para tentar ser salvo. Quase numa alusão assim a Moisés, e também a um certo outro personagem que a gente conhece também, que é muito, muito famoso, chamado Superman, né? É quase como se ele fosse Kal-El, o garoto é colocado numa carruagem para ele ser salvo daquele apocalipse que está acontecendo. E aí vem uma coisa técnica aqui que eu acho muito legal, que é a maneira que eles usam os créditos dos episódios, então o título dos episódios. Você vê que o episódio fica dentro da cena ali, faz parte visual da cena, e a gente conseguiu dar uma olhada nos títulos de todos os episódios que estão vindo, e deu pra perceber que os nomes dos episódios têm a ver com o que tá acontecendo. Então, nesse primeiro episódio, ele chama Está Sol Lá Fora e Acabou o Gelo, e é uma frase do musical Oklahoma, o mesmo musical que o Chef Judge vai estar vendo com a esposa ali, quando a gente tá nos dias de hoje, e ele é avisado que o policial tomou um tiro lá na frente. E esse é um dos musicais mais clássicos do teatro americano, foi criado pelo Roger Hammerstein, e é um musical que fala sobre a vida no sul dos Estados Unidos, em Oklahoma. Então é um musical super clássico, e dá pra ver que eles estão usando de uma maneira diferente, até uma maneira de comentar parte do que está acontecendo no episódio no próprio título. E aí, depois desse tagzinho inicial, a gente dá um salto pros dias de hoje. Nesse mundo paralelo, né? Porque a gente tem um cara branco dirigindo à noite, ele é parado por um policial e durante um momento tem aquela sensação de que o homem branco tá com medo do policial negro, porque aí você vai ver que o policial tá... Então, tem umas coisas aqui muito legais. Então, é um policial negro mascarado, aquela máscara chamativa, amarela, é um motorista branco, um motorista com medo,
eles estão pegando uma imagem que a gente já conhece, a imagem da opressão policial, e invertendo os players. E isso já te dá um choque logo no começo. Aparentemente invocando, porque como você vai ver, na verdade, quem tá realmente com medo é o policial, né? Por que o policial tá com medo, né? Mas aí você vai ver que ele só fica com medo de verdade quando ele pede pro motorista pegar o documento no porta-luvas e ele vê a máscara do Rorschach. E aí ele corre pro carro e pede pra delegacia liberar o uso de arma. Então, nesse mundo, nem policial pode usar armas. As armas foram proibidas, e pelo menos em Tulsa, pelo que a gente sabe, e a delegacia tem que liberar o uso de armas para policiais. E aí, quando ele pega a arma, ele fala que esse cara tem a máscara do Rorschach. O Rorschach, que era o personagem que a gente falou ali no começo do programa, que era o nosso narrador da série original. Então, ele deixa um diário no fim da HQ original, que provavelmente esse diário, contando a história inteira dos Minutemen, o que aconteceu, deve ter inspirado esse grupo a fazer alguma coisa. Pelos trailers, a gente já sabe que a 7ª Cavalaria é que eles usam a máscara do Rorschach como símbolo. Aliás, isso é uma das características mais legais dessa maneira de contar a história, né? Você primeiro estabelece algo e você não explica tudo. Então você deixa grande parte dessa discussão para as pessoas ficarem pensando. E aí você vai aos poucos, ao longo de outros episódios, liberando outras peças da informação para que o espectador vá montando o quebra-cabeça, né, aos poucos. Isso é muito legal e eles estão fazendo isso muito bem na série. Muito bem. E o policial, ele cita o nome da 7ª Cavalaria quando ele tá falando ali. Então, 7ª Cavalaria com K. A 7ª Cavalaria, ela foi baseada, ela é quase uma versão 2.0 da Ku Klux Klan. Pra quem não conhece a Ku Klux Klan é um dos grupos de supremacia branca, um dos grupos racistas mais famosos do mundo. Se você já viu algum filme que tem um branco queimando cruz, usando uma roupa que parece de fantasma, com um lençol branco, com o olhinho cortado, são esses caras. E aí você percebe que o policial ele tem que estar com medo mesmo e que nem dá tempo dele liberar a arma direito, que ele real sofre um atentado do branco que tá usando a máscara do Rorschach. Então, tudo que ele tinha com medo tava ali de verdade. E é ali que logo depois a gente já corta pra peça que foi citada no título do episódio, Oklahoma, que é onde está o Chef Judge. E o Chef Judge é o Don Johnson, que é um dos atores, um dos astros clássicos da televisão americana, porque ele fez séries como Miami Vice. As pessoas amam o Don Johnson, né? Então ele tá ali já colocado numa posição de ser um personagem importante nessa história, né? Isso. E o que é legal aqui é que a gente já começa a ser apresentado pros nossos personagens principais. E a série, ela não para, né, Maron? Porque quando o Chef Judge chega no hospital, a gente começa a conhecer os outros personagens. Então a gente vê que tem um nível de pessoas que usa máscaras, as tradicionais, a que tava no policial ali da frente, aquela máscara amarela só no meio do rosto, mas tem outros personagens que têm personalidades, parece que eles são os detetives. Então a gente vê, é a primeira vez que a gente vê o Red Scare, a gente vê o Looking Glass, que é o personagem que fala como o policial está ali pro chefe. A gente começa a ver várias versões deles. E uma curiosidade aqui é que o Looking Glass é feito pelo Tim Blake Nelson, que é um ator que é muito famoso nos filmes indies americanos. Então ele faz muito filme dos irmãos Coen, filmes bem independentes. E ele é um nativo de Tulsa. Então ele cresceu e nasceu em Tulsa. E ele tá voltando pra casa fazendo esse personagem, que já é um personagem que é muito legal, porque ele dá pra entender bem a ideia do remix, porque ele é muito parecido na maneira de agir, na maneira de se vestir, na maneira de falar com o Rorschach. E isso se mostra da maneira dele agir, da maneira de ser super certinho, de estar sempre analisando as pessoas, de nunca tirar a máscara, tá sempre noiado. E com a roupa dele dá pra ver que ele é literalmente o espelho do Rorschach. E é aqui também que a gente começa a ser introduzido a algumas cenas e imagens clássicas. Então a gente passa por uma televisão e a gente é apresentado ao Dr. Manhattan, que está sendo transmitido direto de Marte, construindo um castelo ali. E então dá pra ver que é um mundo que não tem celular, não tem internet, é tudo meio old school, só que tem um satélite que transmite Marte ao vivo. Então isso acho que é muito mais uma escolha das galera não ter informação. Claramente, claro que a gente... isso não tá dito ainda, mas claramente houve uma opção por não usar. Porque as tecnologias, elas existem, mas elas de alguma maneira não Isso, e esses são os detalhes que são popularizadas. legais a gente ficar percebendo, né?
que pode ter esse satélite lá em Marte transmitindo o Dr. Manhattan ao vivo, só que as pessoas ainda vão ter que se comunicar de maneira antiquada, telefone com fio, pager e tudo isso. E aí a gente já dá um corte pra nossa personagem principal, a Angela Abar, que é feita pela Regina King. Essa personagem que literalmente chuta bundas, esse mulherão da porra. E a Regina King, ela já trabalhou com Lindelof antes, ela fez o The Leftovers, e ela é uma atriz incrível. E a personagem dela, a Angela, ela é uma detetive de polícia que trabalha de maneira escondida, ela fala pra todo mundo, né, que tá aposentada, só que ela tem uma identidade secreta. Ela é a Sister Night. Porque nesse mundo os policiais têm identidade secreta. Que já é uma outra inversão que você tem da HQ, porque na HQ as pessoas comuns usavam máscaras para fazer o trabalho da polícia. E aqui você tem a polícia usando máscara para ser pessoas comuns no dia a dia. E ninguém sabe que eles são policiais, eles negam. E eles não podem se mostrar porque 3 anos atrás a força policial de Tulsa sofreu um ataque pessoal. Várias pessoas invadiram as casas deles, que foi conhecido como White Night, a Noite Branca, e vários deles morreram. E esse ataque foi feito... Por causa de um ataque da 7ª Cavalaria. Isso, a 7ª Cavalaria que estava dormente, né, nesses últimos 3 anos, ela reaparece e ela tá caçando o policial de novo. Então é uma coisa que até o chefe Judge pergunta, quando ele chega no hospital, se alguém sabe que esse cara, ele sabe a identidade dele, né? E aí, o que aconteceu? Porque parece que a 7ª Cavalaria tá voltando com tudo aí pra pegar eles. E aí, a gente vai pra dentro da escola, que é uma cena muito legal, porque é uma cena que é cheia de easter eggs. Então, fica aqui uma dica, se você vê o episódio uma vez pra ver a história, e depois volta e assiste de novo pra pegar só o easter eggs. O legal é que, como tem HBO Go, as pessoas podem assistir o episódio várias vezes. Então, além do HBO Go, a gente também tem o HBO Extras, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e conforme você vai assistindo, ele vai te dando mais informações daquela cena e da série que você gosta. Então, assiste ao vivo na HBO, depois revê na HBO Go e usa o HBO Extras para saber ainda mais informação do que a gente tá te dando aqui no podcast. E alguns easter eggs dessa cena são algo do tipo, a Angela, ela é americana. Ela é americana porque ela nasceu no 51º estado dos Estados Unidos, o Vietnã. Porque lembrem-se, o Dr. Manhattan venceu a guerra do Vietnã e o Vietnã foi anexado como 51º estado. Isso é até como o Nixon dando aquele chutezinho da canela nos comunistas, nos russos, de ter um estado americano na Ásia, longe de tudo e perto deles. Aí a gente tem um pôster da anatomia de uma lula. Então a lula, que foi um monstro, né? Esse monstro alienígena que matou milhões de pessoas na história original ali em Nova York. E tem o meu pôster, que é o meu pôster favorito, que é o pôster dos grandes presidentes americanos, que você tem o George Washington, o Lincoln, o Nixon e o Robert Redford. Robert Redford, que é o presidente dos Estados Unidos nesse mundo paralelo da série. Pra quem não conhece, o Robert Redford é um ator de Hollywood real que existe na nossa realidade aqui. E ele é super liberal, super de esquerda. E isso, no mundo do Watchmen, não é bem visto, porque ele tá desde 92 no poder. E você vê que pros brancos não tem sido bom, eles não apoiam o governo do Redford. Tanto que quando a Angela vai lá pro Trailer Park, vai lá pra Nixonville, você vê que tem lá pichado o foda-se Redford. E esses brancos... É um clássico trailer park com que eles chamam de white trash, né? Mas vamos lá, essa cena da escola é bem legal, porque é a cena bem prosaica, né? Você vai ver que a Angela, a Bar, ela tá indo lá meio que mostrar o que ela faz, porque ela é a mãe de uma das crianças que tá na sala, né? E é aquela coisa mais bobinha do mundo, ela botando lá os ovos, né, e fazendo uma massa, e quando ela faz isso, aí tem aquelas sacadas visuais, né, porque as gemas dos ovos formam o Smile Face, que é o símbolo da história em quadrinhos do Esse Watchmen. episódio é cheio de sacadinha, que a diretora Nicole Kassell, que é uma das produtoras executivas da série, trouxe, né, eu que sou cineasta, que vim do cinema, eu gosto muito dessas sacadinhas, então é muito bem filmado, muito bem dirigido. E esse ponto de vista, né, embaixo da tigela ali, mostrando ela separando a gema da clara.
e te mostrando o smile face é realmente muito incrível. E essa foi uma hora, né, Maron, que eu e você, a gente olhou um pro outro, assim, no meio do episódio e falou, nossa, que da hora, né? E aí uma cena que parece que é normal, ela muda do nada quando um moleque faz uma pergunta pra ela. Quando o garoto faz essa pergunta pra ela, ele é atacado por outra criança e você vai descobrir que aquela criança é o filho da Angela e ela tá indo pra casa com ele. E aí nessa cena tem um diálogo pra mim que é muito importante, que é um diálogo quase tese da série inteira, que é quando a Angela pergunta pro Topher, o filho dela, por que ele bateu no moleque, e o moleque diz que era porque ele era racista. E a Angela vira pro filho e fala, não, ele ainda não é um racista, mas ele tá num belo caminho pra ser. Então aqui acho que é uma bela tese do que essa série tá se propondo a falar. Mas aí acontece mais uma das cenas surreais. Que é a chuva famosa... de lulas, chuva de squids, né? Daquele bicho estranho que não é nem uma coisa nem outra, né? E elas vão meio que dissolvendo. Ela cai no carro e começa a dissolver, então começa aquele alarme. Aí é muito bizarro, né? Gente, peraí, olha só, você tá andando na rua, aí de repente, em vez de cair uma chuva de granizo ou uma chuva de água, cai umas lulas que você tem que lavar aquilo depois. Tem até já caminhão de lixo com o loginho da lula. Né? E isso parece que é tão normal que as pessoas já levam, tipo, rodinho no carro pra quando a lula dissolver, que parece que ela dissolve ali, já limpar. É uma coisa que acontece nesse mundo. Você tá andando num dia e aí chove lula na sua cabeça. E é sempre bom assim, cara, de novo, já que você pode assistir o episódio mais de uma vez, por causa da facilidade do HBO Go, aproveita e você vai notar um monte de coisas. Então, por exemplo, tá passando no fundo um pôster de uma série chamada American Hero Story, que vai aparecer mais informações mais na frente. Você vai notar também, assim, presta atenção, porque a bandeira americana é diferente, né? Quando a bandeira americana dos cidadãos médios, ela mudou, ela agora é uma grande esfera no centro, com as listras ao redor, quase como se formasse umas asas, uma coisa assim, muito louca. Só que a bandeira no boné do cara da 7ª Cavalaria no começo do episódio é a bandeira normal. É a bandeira tradicional de hoje em dia. Então, eles ainda escolhem usar outra bandeira, provavelmente que a bandeira mudou no governo do Redford e no governo do Nixon era a outra. Além disso, no American Hero Story, no ônibus, o personagem gigante ali, que tá aparecendo em vermelho, é o Hooded Justice, que é o fundador dos Minutemen, os personagens lá de trás. Então, se você souber dessas coisas, é legal. Se você não souber, ouve o podcast aqui, que a gente vai sempre trazer esse tipo de informação pra você. E aí aqui um personagem, logo depois, ele cita um nome muito famoso no universo do Watchmen, que é o Adrian Veidt. O Adrian Veidt foi simplesmente a pessoa que fez o plano todo que gerou a lula gigante que apareceu em Nova York em 85 e matou milhões de pessoas. E aqui o personagem fala que finalmente ele é declarado morto depois de anos desaparecidos. Há rumores na internet que o Veidt vai aparecer na série, só que a gente não sabe ainda. Depois dessa história toda, a gente vai ver a Angela indo para a padaria dela, que tem um nome engraçado. Que é Milk and Honey. Que é um trocadilho. Que é um trocadilho com Milk and Honey, que é uma... Leite e mel. Quando você fala que algo é muito doce, é a capital do Vietnã, que é de onde ela veio. E é interessante essa cena, por quê? Porque ela vai pra padaria, a padaria tá ali fechada, ela vai, cruza com um velhinho que fala com ela, e ela fala, tá fechada a padaria e tal, e ela entra. E é uma coisa meio Batcaverna, né? Porque ela abre, aí toca um botãozinho, aí ela vai, se veste, não sei o quê, põe um super traje e ela sai num carrão pelas ruas da cidade. Né? Então tem todo um clima ali de Batmóvel, né? Naquele momento, assim. E você vai ver que ela... Porque até ali, né, a gente tá seguindo a pessoa. Você viu o trailer, você já imagina, mas... Na fluência da história, você está descobrindo quem ela é. E ela fala, ela chega a dizer que ela não é mais policial para as crianças, e quando ela chega nisso, quebra aquilo tudo e você vê que realmente é uma identidade secreta e tal, e ela vai se juntar à investigação da morte do rapaz, e a pista vai levar eles em Nixonville. Nixonville, onde a Angela basicamente sequestra o cara, e ela vai para uma reunião da polícia, onde a gente vê uma cena muito bonita, eu acho, uma cena que parece uma igreja, né? A tela ali em cima, vendo um vídeo da 7ª Cavalaria, e a gente vê os policiais um sentados na frente pro outro, e realmente a gente vê que tem diferença entre eles. É ali que a gente vê que os detetives, alguns têm personalidades próprias, então a gente vê o Red Scare, o Looking Glass, a Pirate Jenny, o Panda, a gente vê que os policiais normais usam a máscara amarela ali, todo mundo sentado. E o vídeo da 7ª Cavalaria parece muito esses vídeos de extremistas que a gente vê hoje de Oriente Médio, que aparece na TV, né? Todo mundo bem enquadrado ali no meio, um cara lendo uma cartinha, e eles estão... A única diferença é que eles estão numa igreja cristã
e falando que eles acordaram e que eles estão indo atrás da polícia. E aí a gente já vai agora pra ver como o mundo funciona de verdade, né? A Angela pega o carro dela, pega o cara que tá no bagageiro dela, leva pra um black site, essa área escondida da polícia, esse galpão vazio, que é como se fosse uma Guantánamo pra extremista branco, né? Onde eles são presos e não tem praticamente direito nenhum. E eles falam, coloca ele no pod, coloca ele na cápsula, que é onde tá o Looking Glass. E o Looking Glass a gente vê que real ele é o cara que fica fazendo a pergunta e interrogando. E é a segunda vez que eles usam a imagem do Rorschach nessa série, onde a gente começa a ver nas imagens que ele projeta, na técnica de pergunta, né, de investigação ali do Looking Glass, de questionamento, que ele começa a projetar a imagem. Então ele começa a projetar a imagem do Rorschach, ou imagens que tem nada a ver, e ele fica, enquanto ele pergunta ali, impassível, olhando pro cara, se o cara é da 7ª Cavalaria, se o cara é extremista branco, se o cara é da 7ª Cavalaria, enquanto ele muda a imagem, e você vai vendo quase esse teste psicológico em tempo real ali acontecer. E aí a gente vai pra Tokai ali, né, dos policiais, na 7ª Cavalaria, e a gente tem duas referências quase seguidas ali, a segunda referência no episódio ao Night Owl, o Coruja Noturna. No primeiro, o Chef Judge tá lendo o livro, o Under the Hood, o livro que é a biografia do Night Owl. Você vê em cima da mesa o livro. E depois o chefe, ele aparece aqui, né, nessa Tokai, enquanto tá o tiroteio, que ele aparece usando a Arquimedes, que é a nave do Night Owl, que o Night Owl usava na HQ original. Então você vê que eles estão voltando aqui com essas imagens. E você também descobre que a 7ª Cavalaria não tá pra brincadeira, que o cara que atirou no policial lá no começo do episódio, ele pega uma pílula de suicídio e quando a Angela consegue encher ele de porrada e captura ele engole a pílula e se mata. Então eles são extremistas mesmo e eles vão morrer pela causa. Logo depois disso, eles vão direto ali pra uma cena que é muito bonita também, eu acho. Uma cena importante, que é quase banal, que é um jantar da família do Chef Judge com a família da Angela. Eles ali conversando, o chefe cantando, mostrando que mesmo eles acabando de matar e ser atacados pelos supremacistas brancos, eles estão tentando levar uma vida normal ali e sobreviver. E é uma cena que é cheia de simbologia, porque aparecem muitos relógios, né? Nos diálogos, visualmente, na maneira que é enquadrado. O relógio é um símbolo muito importante no universo do Watchmen. E aqui é uma cena que eles marcam muito isso. E aí outra coisa muito legal que eles fizeram foi a história, basicamente a história original do Watchmen tá sendo contada, aparece ali, pelo um trailer de uma série chamada American Hero Story, onde a gente vê os personagens clássicos, principalmente focado no Hooded Justice. Então você vê ali no trailer que passa na televisão o comediante, a Silk Spectre, o Capitão Metrópolis e o Hooded Justice. Então eles estão até honrando a história original com uma série inspirada nessas séries de crimes reais que tá em voga, é moda hoje em dia a gente assistir na televisão. E o Lindelof, que não é bobo nem nada, aqui ele faz logo depois ele faz a famosa Game Tronada, onde ele acaba matando um dos personagens principais da série logo no primeiro episódio. Quando o Chef Judge recebe a ligação que o policial acordou, o policial que levou o tiro lá no começo do episódio, ele resolve fazer uma homenagem, ele se veste com a sua melhor farda ali. Tem uma coisa que é muito curiosa, que ele é um dos únicos policiais, talvez o único, que não usa a máscara, né? Ele só usa o seu chapéu branco, que seria muito facilmente reconhecível. E aí, no meio do caminho, ele recebe uma emboscada. E bye Don Johnson. Eles matam o Don Johnson no final do primeiro episódio, né? E a gente ficou, né? Será que vai rolar um momento Game of Thrones aqui de matar um personagem importante logo de cara? Eles fazem isso. Por quê? Porque aí a Angela vai procurar ele, ela encontra, e aí a cena que ela encontra, que é daquele tipo que você fica desesperado pra ver o que vem depois, né? Ela chega no meio do nada, né? Com o carro, aí tá a luz piscando, o strobe, né? Piscando, ela acha aquilo tudo estranho, e ela vê, e a cena que ela vê é uma árvore, o Judd pendurado, mas embaixo do Judd tem aquele velhinho que encontrou com ela na padaria, no meio do episódio, assim, do nada. É claro que se você conhece os atores e tal, você sabe que aquele velhinho vai ter relevância na história, né? Mas assim, ela encontra aquele velhinho e mais legal, quando ela vai se aproximando do corpo do Judd, ela vê que tem uma estrela, a estrela, né, do xerife dele tá ali no chão, né? E aí uma gota de sangue dele cai sobre a estrela, evocando
o principal símbolo, visualmente falando, da minissérie original, que era um Smile com uma gota de sangue. Agora a gente tem a estrela da justiça marcada pelo sangue, né? Então, tem toda uma discussão interessante. E aí o episódio acaba linkando com lá no começo, lá em Tulsa, em 21, quando o velhinho de cadeira de roda ali tá segurando a mesma carta que a criança estava segurando quando a gente vê que ela sobreviveu ao ataque. Então será que esse velhinho é a criança? Se ele for, ele tem o quê? Mais de 100 anos? Será que ele é um descendente? Se ele for qualquer um dos dois, ele tem tudo a ver com a polícia, com a supremacia branca e com a revolta ali. Então, esse episódio já mostrou ao que veio, ele já mostrou que foi muito bem dirigido, uma série grande, uma série gigante. E, cara, tudo muito bem feito. O elenco, o roteiro e até a música, né? A música que foi composta pelo Trent Reznor e o Atticus Ross. A dupla que fez A Rede Social, alguns outros filmes famosos. E o Trent Reznor é de uma bandazinha pequenininha chamada Nine Inch Nails. E aí ele virou compositor de trilhas sonoras e tá aqui brilhando muito no Watchmen. Então é isso. A série já mostrou que vai ser uma das maiores e talvez melhores séries do ano. Já tá no meu top 5. Vem aqui com a gente que todo domingo a gente vai trazer. A gente tem mais 8 episódios aí pra discutir profundamente a série, o episódio, o que tá acontecendo, trazer mais informações pra vocês sobre o mundo do Watchmen. Acabou o episódio, o nosso podcast vai estar no ar pra você ouvir. E vem junto com a gente, porque a gente vai pegar, vai olhar o episódio, a gente vai analisar, vai te chamar atenção para detalhes que talvez você não tenha percebido, mas a gente não vai te chamar atenção para todos de propósito. A gente quer que você fique procurando coisas legais e fique anotando, que é essa parte da graça, assim. Exatamente. E sem graça, pra que viver, né? Então, ó, não se esqueça, o Watchmen todo domingo, 11 da noite na HBO, ou assiste na HBO Go e baixe também o HBO Extras para ter ainda mais informação sobre esse mundo incrível que o Damon Lindelof e companhia criaram. A gente se vê aqui domingo que vem, logo depois do fim do episódio, aonde você ouve podcasts. Até lá. Até lá. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen, escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere da HBO. Ampere.